Bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma manhã para orientação de estudos aqui. Hoje temos a trilha 3 do programa Descodificadas. Então vamos para o nosso assunto da semana. Rafa, bom dia. Estou Bom por aqui, tá bem? dia, tá bem. Ah, bom dia, gurias. Na verdade, hoje eu pensei em fazer uma revisão do que foi visto até agora e propus para vocês um exercício com entrega, tá? Porque até agora eu vinha falando dos tópicos e não estava pedindo entregas, né? Até porque vocês têm o front-end mentor e aquela trilha também para praticar. Mas hoje eu pensei em reunir todos os tópicos e pedir um exercício para entregável no final, tá? Então, os tópicos que a gente viu até agora foi porque devemos ter conhecimentos sólidos na lógica, etapas de um algoritmo, variáveis, constantes, escopo, né, de variáveis, os condicionais e os loops. Então, começando, né, no tópico porque devemos ter conhecimentos sólidos. Então, ter conhecimentos sólidos em lógica de programação é essencial para qualquer programador, independente da linguagem ou tecnologia que está sendo utilizada, né? Quando a gente aprende a lógica, a gente aprende a desenvolver os comandos, né? E esses comandos que a gente aprende, as técnicas, né? Vão ser aplicados em qualquer linguagem de programação. Então, é a base, né? É a base de qualquer linguagem. Se tu tem a base bem definida, tu aprende bem rápido qualquer outra linguagem aí que tu queira aprender. A lógica de programação é a base sobre a qual todas as outras habilidades de programação são construídas, né? Então, quando a gente fala da lógica, não é só aprender ali como é que a gente usa o if-else, né? A parte técnica, como é que é a estrutura do comando. A gente tem que também aprender em que momento, aprender a decidir em que momento usar, né? Em que momento usar o if-else, em que momento usar um laço de repetição, o que que é um escopo de variável, né? Por que que é importante a gente saber a diferença de onde as variáveis são declaradas, enfim. Alguns motivos, né, pelos quais é importante ter um conhecimento sólido em lógica. Então, a gente vai ter uma maior facilidade de resolução de problemas. Então, a lógica de programação ensina a dividir problemas complexos em tarefas menores e mais gerenciáveis, né? Como a gente comentou, que às vezes tu olha para uma tarefa num todo, ela se parece muito difícil. Se a gente pegar essa tarefa e dividir em partes menores, a gente consegue enxergar, entender e resolver, né, com mais facilidade. E ajuda a resolver problemas de forma mais eficaz e eficiente, né, se tu for indo por partes. Por exemplo, suponha que você precise criar um programa para calcular a média de notas de estudantes. Podemos usar a lógica de programação para dividir o problema em etapas, como a entrada de notas, né, que seria a entrada de dados, a soma das notas, o que que vai ser feito com esses dados que foram fornecidos, né, o processamento, e o cálculo da média, porque sempre que a gente faz algum programa, a gente mostra algum resultado para o usuário, né, não tem sentido a gente fazer um programa sem dar o resultado para o usuário saber o que aconteceu, nem que seja um erro, né. O entendimento de algoritmos, então, a lógica de programação ensina a criar algoritmos eficientes. Um algoritmo é um conjunto de instruções, né, como a gente falou, passo a passo para resolver um problema. A máquina, ela precisa que a gente detalhe minuciosamente o que a gente quer que ela faça, né. Ela é totalmente burrinha, a máquina é burra, né, a gente que vai ela vai fazer exatamente o que a gente pedir para ela fazer, o que a gente mandar ela fazer. Então a gente viu que os algoritmos são uma lista de instruções, hã instruções diretas, né, essas instruções não podem ter duplo sentido, porque a máquina não vai saber definir, então tem que ser instruções diretas, para fazer o que a gente quer. A gente se comenta muito na receita de bolo, né. Então, para fazer um bolo lá, quais são os ingredientes, né, que seriam os dados de entrada,
como misturar esses ingredientes, que seriam o processamento, e sair do bolo pronto. Se a gente pular alguma etapa da receita do bolo, o bolo já não vai sair como a gente gostaria, né? Então, porque a máquina faz exatamente o que a gente quer, né? Seguindo o exemplo do algoritmo lá. Por exemplo, também, um exemplo simples, um algoritmo simples para ordenar uma lista de números, como o algoritmo de ordenação de bolha. É mais fácil de entender quando se possui conhecimentos sólidos em lógica de programação. Esse algoritmo de bolha, de ordenação de bolha, vai comparando, né, bolha com bolha. Então, é um algoritmo estruturado, né, para fazer isso passo a passo com todas as bolhas. A economia de tempo e recursos. Programadores com boa lógica de programação podem escrever códigos mais limpos e eficientes. Isso economiza tempo e recursos de computação, né? Então, se tu tem uma lógica mais simples, mais clara, mais objetiva, tu vai economizar muito tempo e recursos na hora de executar esses algoritmos. Então, ao otimizar um algoritmo de pesquisa, pode-se economizar recursos do servidor e reduzir o tempo de resposta do sistema. Por exemplo, né, quando se fala em recursos de computação, o tempo. Prevenção de erros. A lógica de programação ajuda a evitar erros comuns, como loops infinitos ou problemas de lógica no código. Às vezes o programa, né, o algoritmo, ele até funciona, mas se a lógica não estiver boa, se a lógica não estiver clara, o usuário, quando usar, vai notar, vai ter uma... Até a gente, quando faz, a gente nota, assim, que mas isso aqui não ficou bom, né? Isso aqui não ficou exatamente da forma que eu imaginava, né? Então, pode ser algum problema de lógica, né, que está interferindo. E os loops infinitos, quando a gente viu lá os comandos de repetições, dependendo da lógica que usar nos testes, né, de validação da condição, podem ser, por exemplo, infinitamente verdadeiros. E o programa vai executar infinitamente, né, vai travar, na verdade, porque vai ficar executando, ou de repente não vai executar quantas vezes eu quero, ou não vai funcionar da forma que eu esperava que funcionasse, tá? Então, com uma sólida compreensão da lógica, teremos menos propensão a criar loop que nunca termina ou escrever código que não faz o que se espera. Adaptação às novas linguagens, isso que eu estava falando lá no início, né? Com conhecimento sólido em lógica, podemos aprender facilmente novas linguagens de programação, pois os conceitos fundamentais são transferíveis. O que vai mudar de uma linguagem para outra? A sintaxe, né? Porque cada linguagem tem as suas particularidades, mas como usar os comandos, como declarar as variáveis, são os mesmos para todas as linguagens, né? Então, se você domina a lógica de programação em uma linguagem como Python, por exemplo, pode aplicar os mesmos princípios para aprender uma linguagem como JavaScript. Vocês vão ver que se torna bem mais fácil o aprendizado do que aprender uma linguagem sem ter conhecido a lógica, né? A compreensão de estruturas de dados. Então, a lógica é fundamental para entender as estruturas de dados, como os arrays, que a gente vai ver ainda, listas ligadas, árvores e filas. Saber, por exemplo, né, saber como escolher a estrutura de dados correta para armazenar e manipular informações é essencial para desenvolver aplicativos eficientes. Aquela tomada de decisão que eu comentei, né? Se tu tem a lógica bem embasada, no momento que tu te depara com um problema, tu consegue fazer a melhor escolha, né? De qual estrutura de dados tu vai usar para resolver aquele problema. Resolvemos também muitos problemas do mundo real com a lógica, né? Não só algoritmos, porque na verdade a tecnologia está inserida em praticamente tudo hoje em dia, né? Então, a lógica de programação não se aplica apenas à codificação, mas também à solução de problemas do mundo real. Muitas profissões exigem a capacidade de pensar logicamente, né? Então, por exemplo, um engenheiro que projeta um sistema de tráfego inteligente precisa pensar logicamente para otimizar o fluxo de tráfego com base em dados em tempo real, né? Vai ter um raciocínio lógico ali de como organizar aquele fluxo, né?
Outro exemplo, o controle de estoque em supermercado. Um exemplo bem próximo da gente, né? Em um supermercado, a lógica de programação é usada para controlar o estoque de produtos. Um programa pode ser desenvolvido para monitorar a quantidade de cada item disponível, registrar vendas, atualizar automaticamente o estoque e gerar pedidos de reposição quando os níveis de estoques ficam baixos. Então, isso garante que os produtos estejam sempre disponíveis para os clientes e evita perdas devido a produtos desatualizados ou em falta, né? Então, a gente também vai desenvolver para outras áreas, né? A gente não. É que às vezes eu não sei se vocês têm essa sensação, mas quando a gente pensa na lógica, a gente só pensa na área de TI, 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 né? Mas a área de TI dá suporte também para as outras áreas, né? A gente também precisa ter conhecimento de outras coisas para desenvolver. Um outro exemplo na logística, né? Roteamento de entregas em uma empresa de logística. Empresas de logística utilizam algoritmos de roteamento que são baseados em lógica de programação para otimizar as entregas. Esses algoritmos consideram fatores como distância, tráfego, capacidade de veículos e horários de entrega para determinar a rota mais eficiente para os motoristas. Isso economiza tempo, combustível e recursos, ao mesmo tempo em que garante que as entregas sejam feitas no prazo, né? Então, aí está a lógica presente novamente. Ups. Sistema de controle de tráfego. Em uma cidade, sistemas de controle de tráfego dependem fortemente da lógica de programação também, né? Sensores de tráfego, semáforos inteligentes e algoritmos de sincronização de semáforos, né? Quando um semáforo abrir, o outro fecha, quanto tempo ele vai ficar fechado, quanto tempo para o outro abrir, né? São usados para melhorar o fluxo de tráfego, reduzir o congestionamento e melhorar a segurança nas entradas. A lógica de programação ajuda a tomar decisões em tempo real, como ajustar os tempos, né, dos semáforos, com base no volume de tráfego, né? Então, de repente, uma via precisa ter mais tempo, porque tem mais tráfego, outra pode ser mais rapidinho. Então, tem toda uma lógica aí por trás desse funcionamento. Depois a gente comentou também que todos esses problemas ali, esses exemplos que a gente comentou, se a gente fosse fazer um algoritmo, a gente teria que dividir esses algoritmos em etapas, né, que eu comentei lá no início. Então, a divisão dos algoritmos em etapas, né, e isso sempre foi assim desde os primórdios, né, sempre foi dividido dessa forma: entrada, processamento e saída. É uma prática fundamental na programação e na resolução de problemas computacionais. Essa abordagem estruturada oferece vários benefícios significativos e, como exemplo, segue algumas razões pelas quais é importante dividir os algoritmos dessa maneira. Então, vamos ver alguns fatores por que devemos, né, dividir os algoritmos em entrada, processamento e saída. Vai nos dar maior clareza e compreensão. Então, dividir um algoritmo em etapas torna o código mais claro e fácil de entender. Cada etapa tem um propósito específico que facilita a compreensão tanto para o programador que escreve o código, quanto para outros que podem precisar realizá-lo no futuro, né? De repente, tu trabalha em algum lugar, a gente sempre tem que pensar, né, quando está desenvolvendo uma empresa, por exemplo, que tu pode sair dali e outra pessoa vai ficar no teu lugar. Então, não vai querer dificultar a vida da pessoa que vai entrar no teu lugar, né? A gente precisa procurar deixar bem claro para que quem te substituir depois consiga continuar e consiga entender o que que tu fez, né? O que que foi desenvolvido ali. Isso é particularmente importante em projetos de desenvolvimento de software em equipe, nos quais várias pessoas podem colaborar no código, né? Então, se tem maior clareza, as pessoas também podem dar sugestões melhores, né, na hora que está desenvolvendo. A resolução de problemas mais eficaz. Então, a divisão em etapa, né, na resolução de problemas complexos, permitindo que nos concentremos em cada parte do problema de forma isolada, né? Então, isso simplifica a abordagem de desafios difíceis, pois podemos resolver cada parte individualmente antes de combiná-las para criar a solução completa.
Então, sempre que a gente se deparar com um problema, a gente sempre vai dividir nessas 3 etapas. Por exemplo, qual é a entrada, né? A entrada sempre são os dados que o algoritmo vai precisar ou vai usar, né? Então, o que que esse algoritmo vai precisar para funcionar? Então, um algoritmo sempre é a solução de algum problema, né? Então, para resolver esse problema, quais os dados ele vai precisar, né, de entrada, para a gente começar a pensar. E depois, o processamento, o que que vai ser feito com esses dados que o algoritmo vai usar? Quais são os processamentos, né? Quais são as etapas de processamento que esse algoritmo vai fazer? E a saída, que eu já comentei, né, seria a solução, né, o resultado na tela. A reutilização de código. Quando as etapas de entrada, processamento e de saída são claramente definidas, podemos reutilizar partes do código em outros projetos ou em diferentes partes do mesmo projeto. Aqui a gente pode pensar já nos frameworks que a gente vê por aí, né? A gente, quando está usando um React, por exemplo, a gente vai criar os componentes e esses componentes podem ser reutilizados em outras partes do mesmo projeto. Ou, de repente, usar aquele mesmo componente que eu criei em outro projeto, né? Não tem problema nenhum. E isso economiza tempo e esforço, pois não será preciso reescrever o código repetidamente, né? De repente, tu levou um tempo lá para desenvolver uma lógica, né? E depois, mais adiante, tu precisou de novo daquela lógica, tu não vai precisar perder aquele tempo, tu já vai ter ela resolvida, né? Tu simplesmente vai pegar o código e reutilizar e adaptar no teu novo projeto, né? Então, é bem interessante a reutilização de código. A manutenção também fica mais fácil. Então, quando precisar fazer alterações em um algoritmo, a divisão em etapas facilita a identificação de onde as modificações são necessárias. Fica mais fácil olhar por pedaço do que olhar o algoritmo num todo. Isso reduz o risco de introduzir erros em outras partes do código e torna a manutenção do software mais eficiente, né? Porque, de repente, se eu estou olhando o algoritmo num todo, eu posso mudar alguma coisa que vai interferir mais lá na frente. Se eu estou trabalhando por parte, a minha alteração só vai afetar aquela parte. Claro, depois eu vou unir com o resto, mas a probabilidade de erro é menor quando a gente tem um algoritmo dividido. Testabilidade aprimorada. Então, cada etapa do algoritmo pode ser testada separadamente para garantir que ela funcione corretamente. Isso simplifica a detecção de erros e problemas, tornando os testes de unidade mais eficazes. Então, fica também mais fácil testar, né, o algoritmo por partes do que testar ele de uma forma geral inteira, principalmente quando se trabalha em equipe, né, onde cada pessoa vai fazer uma parte e depois lá no final tem que juntar tudo. Então, é bem legal também essa questão dos testes, né, que a gente comentou também. Documentação e comunicação. A divisão em etapas facilita a documentação do código. Podemos criar comentários ou documentações que descrevam claramente o propósito e a função de cada etapa, o que é valioso para outros programadores e para você mesmo no futuro, né? Se tu desenvolveu alguma coisa e documentou bem, lá no futuro, quando tu precisar voltar e olhar para esse código, vai ficar bem mais fácil de tu relembrar por que que tu desenvolveu aquelas etapas, porque vai estar documentado ou comentado, né? A gente pode comentar o código, deixar, né, bem comentado, ou criar uma documentação explicando cada etapa do código. E que nem eu já comentei, né? Se tu sair da empresa, a próxima pessoa que vier trabalhar no teu lugar vai ter mais facilidade para entender o contexto, né? Se o código tiver comentado ou documentado. A melhor reação a mudanças. Se os requisitos do problema mudarem, né? É mais fácil ajustar uma parte específica do algoritmo quando ele está dividido em etapas. Isso permite que nos adaptemos mais rapidamente às necessidades em evolução do projeto. Normalmente a gente faz um algoritmo e sempre que a gente desenvolve o algoritmo, a gente tem que já prever que esse algoritmo vai mudar, né? Que esse algoritmo vai se atualizar. Então, de novo, né?
ele dividido em etapas fica mais rápido e mais fácil para a gente fazer isso, tá? Depois a gente fala um pouquinho sobre variáveis, né? Criação de variáveis. Então, variáveis são elementos essenciais no algoritmo e na programação. Elas desempenham um papel fundamental na armazenagem e manipulação dos dados, né? Permitindo que os algoritmos realizem tarefas específicas e tomem decisões com base nas informações disponíveis. É um local de armazenamento nomeado que pode conter dados ou valores. Esses valores podem ser números, textos booleanos, verdadeiro ou falso, né, e outros tipos de dados dependendo da linguagem de programação utilizada. Como o algoritmo vai usar dados, né, lá na primeira etapa, na etapa de entrada de dados, esses dados devem ser guardados em algum lugar, né? E quando a gente cria uma memória, a gente reserva um espaço, né, dessa memória. Só que para a gente conseguir usar esse espaço, a gente tem que dar um nome para ele, né? Então a gente tem algumas linguagens que a gente precisa dar um nome e o tipo de dado que esse pedaço de memória vai guardar. No JavaScript, ele não precisa a gente definir o tipo, né, da variável. A gente cria e atribui o valor. Ah, a gente também pode definir o tipo, né? Mas a gente pode criar de forma direta também a variável, como a gente viu nos exemplos. E essas variáveis, né, esses espaços de memória que a gente reserva e coloca um nome, elas podem ter um escopo local ou global, né? O escopo é o lugar onde eu estou declarando essa minha variável. Dependendo de onde são declaradas, variáveis locais são acessíveis apenas dentro de um bloco de código específico, enquanto as globais podem ser acessadas de qualquer lugar do programa, né? Então, a gente viu que, dependendo do lugar que a gente declara a variável, ela pode ser acessada ou não. Ela vai estar acessível, ela pode estar acessível para todo mundo, se ela for uma variável global, né? Como essa parte azul aqui, ou se ela for uma variável local, como a cinza, ela só vai ser enxergada nesse pedaço de código, né? Só nesse trecho. E as demais partes do algoritmo não vão ser vistas. Para que existe? O escopo dá uma segurança maior, né? Para a gente não confundir, de repente, a gente não, a máquina, né? Não confundir valores de variáveis, ah, não ter problema de sobrescrever uma variável que já existe, né? Então, por isso que foram criados escopos, né? Os locais onde as variáveis são declaradas e vistas no programa. Ah, os nomes, né? A gente viu também que essas variáveis, né, esses espaços de memórias, precisam ter um nome para a gente referenciar, para a gente referenciá-los. Os nomes de variáveis devem ser, e esses nomes, né, eles têm algumas regrinhas, né? Eu não posso sair colocando o nome que eu quiser, porque precisa seguir algumas regras das linguagens, tá? Então, devem seguir as regras específicas da linguagem de programação em uso, no nosso caso, JavaScript. Geralmente, eles não podem contar, os espaços de memória, né, as variáveis, não podem conter espaços em branco no nome, né, porque senão o compilador vai achar que são dois nomes diferentes. Aí devem começar com uma letra ou sublinhado. A gente não usa números, por exemplo, para declarar uma variável. É uma boa prática escolher nomes descritivos para suas variáveis para tornar o código mais legível. Então, o que que seria o ideal, né? Quando tu estiver criando um código, tu vai capturar o nome da pessoa, de uma pessoa, né? Nomes de pessoas, tu colocar o nome da variável como nome, porque aí tu vai saber que ali está um nome guardado. E assim por diante, né? Existem programadores que usam só letras, né? Todo o alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, H. E aí depois, quando tu voltar e olhar, mas por que eu criei o D aqui? Mas o que que o F está guardando? Né? Aí vai perder um tempo lá para descobrir por que foi guardado naquela variável F. Se o nome da variável tivesse um nome que lembrasse o que ela guarda, ficaria mais fácil, né? Então, além de variáveis, também existem as constantes, né? Que são valores imutáveis que não podem ser alterados após sua atribuição. Então,
existem também esse tipo de variável. Elas são úteis quando você deseja definir valores que não devem ser modificados ao longo do programa. Então, quando eu uso uma variável, do tipo constante, é quando eu quero usar um valor que vai ser aplicado em todo o programa, né? E facilita também, porque se esse valor mudar, por exemplo, o valor do dólar. O valor do dólar pode continuar 2, 3 dias iguais, depois pode mudar, pode subir, depois pode descer, né? Pode variar, varia muito. Então, por exemplo, um algoritmo que usa muito o valor do dólar, usa o valor do dólar em vários lugares, em várias partes do programa. Olha que complicado seria se eu tivesse que mudar esse valor em todos os lugares que o programa usa manualmente, né? Usando uma variável. Isso me daria mais trabalho, né? Eu perderia tempo. A gente sempre tem que trabalhar pensando no tempo, né? E se eu usar uma constante, eu vou mudar ela apenas em um lugar e ela vai receber aquele valor e aquele valor vai ser usado em todos os locais onde o valor do dólar vai ser usado, por exemplo. Então, facilita bastante essa questão, né? Ah, depois a gente viu por último os condicionais, né? Por último, não, antes do final. Penúltimo tópico, os condicionais. Então, as estruturas condicionais são um componente fundamental no desenvolvimento de algoritmos e programas de computador. Permitem que um programa tome decisões com base em determinadas condições ou critérios, executando diferentes conjuntos de instruções dependendo do resultado dessas condições. Então, a gente viu, né, que em vários problemas que a gente vai resolver por aí, a gente vai precisar tomar decisões, né? E a gente pode, para tomar essa decisão, a gente talvez precise testar várias condições. E aí, para isso, a gente viu algumas estruturas para fazer isso. Então, as estruturas condicionais são usadas para controlar o fluxo de um programa, permitindo que ele se adapte a diferentes situações, né? Dependendo da condição, o algoritmo vai, vai executar alguns comandos, e se a condição falhar, por exemplo, se ela for verdadeira, ela vai executar determinados comandos, e se ela for falsa, ela vai executar outros. Nunca vai executar os dois ao mesmo tempo, né? Ou vai executar se a condição for verdadeira, ou vai executar se a condição for falsa. Então, isso aí me dá a opção de escolhas, né? Me dá a opção de caminhos para o algoritmo seguir. Então, eu posso definir esses caminhos, né, com essas estruturas. As estruturas condicionais são usadas para controlar o fluxo de um programa, permitindo que ele se adapte a diferentes situações, né? Então, eu defino essas situações através dos condicionais. A gente viu que o if, né, que só tem comandos na parte, só vai executar se a condição for verdadeira, né? Então, a estrutura condicional simples permite que o programa execute um bloco de código se uma condição for verdadeira. E caso contrário, o programa simplesmente continua sua execução. Então, quando eu uso só o if, né, ele só vai testar, se for verdadeiro, vai executar o que tiver dentro do bloquinho dele, né, que é definido com chaves. Senão, o programa continua na linha a seguir, né, continua executando. Posso ter vários ifs soltos, né, para testar várias coisas diferentes. Depois eu tenho a estrutura condicional composta, que é o if-else. A estrutura condicional composta permite que um programa execute um bloco de código se uma condição for verdadeira, e outro bloco de código se a condição for falsa. Isso permite ao programa tomar decisões diferentes com base na condição. Aí, por exemplo, o if-else, né, que a gente viu, o if, o primeiro que a gente viu. Por exemplo, eu estou saindo de casa. Se está chovendo, o if, se está chovendo, se isso for verdadeiro, eu vou levar o guarda-chuva e continuo o passeio. Se não estiver chovendo, se isso aqui for falso, não vai executar mais nada, né? E o programa vai continuar na linha seguinte, tá? Não vai executar o bloco de códigos do if, que no caso aqui seria levar o guarda-chuva. Se for o if-else, o programa vai ser obrigado a executar ou um bloco ou outro de comandos, né? Não vai ter a opção como o if, que só tinha
comandos na parte verdadeira, se a condição fosse verdadeira. Então, por exemplo, estou saindo de casa, vou verificar se está chovendo. Se sim, eu vou levar o guarda-chuva, e se não, eu vou levar um óculos de sol. Então, eu vou, de qualquer forma, né, que for a condição, eu vou executar algum comando. E depois continuo o passeio. Ah, os condicionais são muito usados, né, para validação de formulário, por exemplo, validação de entrada de dados. Então, sempre que tu quer testar se que o usuário informou, né, que os dados informados são os corretos, né, tu tem que fazer uma validação com o condicional. Então, além dessas estruturas condicionais básicas, né, do if e o if-else, também existem estruturas condicionais alinhadas, que quando a gente precisa testar um valor em várias situações, né? Então, quando uma estrutura condicional está dentro de outra, a gente chama, né, de estrutura condicional alinhada quando a gente coloca uma estrutura dentro da outra, quando uma estrutura vai depender do resultado da outra, né? Todas elas se referem ao mesmo valor, não são ifs soltos, né? A gente tem a opção do if, que a gente pode fazer testes soltos. Quando a gente usa o if else, né, a gente alinha, a gente junta todos esses testes. Então, o, resu- o próximo teste vai depender do resultado do anterior. E estruturas múltiplas, quando várias condições são verificadas em sequência, né? Então, essas construções permitem maior flexibilidade na tomada de decisões em algoritmos e programas. Essas condições são as que são verificadas em sequências. A gente tem a estrutura do switch case, que se a gente for desmembrar a lógica de funcionamento do switch case, a gente vai ver que são vários ifs, né, alinhados. Só que com o switch case, a estrutura fica mais clara, fica mais fácil da gente entender visualmente, assim, quando a gente passa o olho, a gente vai conseguir enxergar melhor os testes usando essa estrutura. Vai funcionar com com o if else alinhado da mesma forma, só que o código vai ficar maior. Então, a gente pode avaliar aí também em que momento ficaria melhor utilizar o switch case ou o if else alinhado. As estruturas condicionais são vitais, então, na programação, né, pois permitem que os programas reajam dinamicamente a diferentes situações e cenários, tornando-os mais versáteis e capazes de realizar tarefas complexas. Elas desempenham um papel crucial na automação de processos, na lógica de negócios, no tratamento de erros e em muitas outras aplicações do desenvolvimento de software, tá? Então, é bem importante, assim, a gente entender bem o funcionamento, né, dos condicionais. E, por fim, daí a gente viu os loops, né? Então, os loops, também conhecidos como estruturas de repetição, são elementos fundamentais no desenvolvimento de algoritmos e programas de computador. Eles permitem que um conjunto de instruções seja executado repetidamente, enquanto uma condição específica for verdadeira. Então, as estruturas também, né, vão fazer um teste, como os condicionais. Se esse teste for verdadeiro, vai continuar executando. No momento que o teste falhar, o loop para. Ah, os loops são usados para automatizar tarefas repetitivas, né? Processar coleções de dados, iterar por elementos em listas, que a gente vai ver a seguir, e realizar muitas outras operações. Então, por exemplo, se eu tenho um programa que pede para o usuário digitar um valor, fica bem tranquilo, né? De eu ir lá, criar um input, capturar esse valor. Só que se o usuário precisar de 100 valores, eu vou escrever 100 vezes o input para capturar um valor, vai se tornar muito repetitivo o código, né? E também, se for em 1000, né? Se torna até inviável, né? Vai chegar num ponto que vai. Imagina ter que parar para contar quantos fez. Ai, me perdi na conta. Agora são 100 ou são 112? Aí vai ter que parar para contar todos os comandos, ou vai ter que numerar, sei lá, ou vai ter que comentar. Então, ficaria muito ruim, né? Então, com o loop a gente escreve assim.
comanda apenas uma vez e manda repetir. Quero, falando de uma forma só para entendimento, né? Quero que esse comando se repita 100 vezes. Então, vou lá e programo meu laço para executar 100 vezes. Ah, mas agora o algoritmo mudou. Eu preciso atualizar isso para mil repetições. Eu vou lá, uso a mesma estrutura, só que eu atualizo ela para 1000 repetições. Então, facilita muito, né, em determinadas tarefas. E a gente aí viu dois tipos de loops, né? A gente viu o loop com condição de saída, que seria o while, que é usado quando você deseja executar um bloco de código enquanto uma determinada condição for verdadeira. A condição é verificada antes de cada interação do loop. Então, com o while, né? A estrutura while vai testar a condição, se essa condição for verdadeira, vai executar o bloco de códigos. Testa de novo a condição, executa de novo e assim por diante até a condição falhar. E depois a gente viu lá um loop com condição de entrada, que é o for. O for é usado quando você sabe quantas vezes deseja executar um bloco de código. Ele é especialmente útil quando se trabalha com sequências, como listas ou strings, e, você deseja percorrer e se você deseja percorrer cada elemento da sequência. Então, qual a principal diferença do while e do for? Eu posso resolver vários problemas da mesma forma, só que o while, que quer dizer enquanto, né? Eu posso criar outras situações. Por exemplo, enquanto o usuário não digitar zero, o laço fica repetindo. Enquanto o usuário não acertar a opção do menu, ah, o laço continua executando. Então, eu posso esperar, né, por um valor para parar meu laço com o while. E o for não. O for já a gente já usa quando a gente já sabe onde começa e aonde vai terminar. Né? Então, a gente diz que o laço é executar situações contadas, né? Quando a gente já sabe a quantidade de execuções que vai ter. Então, essa é a principal diferença. Mas tem vários problemas que eu consigo resolver tanto com o while quanto com o for, com as duas estruturas. Então, os loops são cruciais para eficiência e automação em programas. Eles permitem que você processe grandes volumes de dados, realize operações repetitivas e resolva problemas que requerem interação. Dominar o uso de loops é essencial para o desenvolvimento de algoritmos eficazes e programas robustos. É importante usá-los com cuidado para evitar loops infinitos que podem travar um programa, né? Como a gente já comentou ali, se ele não parar de executar nunca mais, também é um problema, né? Não vai fazer o que a gente quer. Garantindo que a condição de saída seja eventualmente alcançada. E aí, em cima de tudo que vocês já viram, eu vou propor um exercício para vocês, né? Esse exercício tem a proposta de criar um jogo interativo de adivinhação, onde o jogador, né, recebe um número aleatório entre 1 e 100 e tem um número limitado de tentativas para adivinhá-lo. O código, então, vai usar bastante condicionais para verificar se o palpite do jogador está correto e fornece dicas sobre o palpite, né? Sobre se o palpite é maior ou menor que o número aleatório. Então, por exemplo, o número vai ser sorteado pelo programa. A gente tem uma funçãozinha lá, né, que a gente consegue gerar um número aleatório. E aí vai começar a aparecer as condições não, as opções para o usuário, né? Digite a primeira tentativa. E aí o usuário digita e clica no botão adivinhar. Se o número for menor, o programinha deve dizer para o usuário, o número é menor que, que esse que você digitou, ou o número é maior, né? Vai dar dicas para o usuário, se o número é maior ou menor. E assim até o usuário acertar ou não. Ele vai ter 10 tentativas, né, para fazer isso. O loop for, né, vai controlar as tentativas do jogador e o jogo termina quando o jogador acerta o número ou esgota as tentativas. Eu tô vendo aqui que eu não coloquei, só comentei com vocês, né? Então,
o número aleatório vai ser gerado entre 1.100 e vai ter um número limitado de tentativas. Eu não cheguei a definir qual, que vocês podem definir quantas tentativas o usuário vai ter, tá? Então, cada uma pode definir um tipo, um limite, um número de tentativas, 10, 15. Como o intervalo é grande, né, de 1 a 100, aí vocês decidem quantas tentativas o usuário vai conseguir ter. Mas aí, assim, cada vez que o usuário digitar o valor, o programinha deve dar uma dica, né? O número é maior que esse que você digitou, ou o número escolhido é menor que esse que você digitou, para o usuário tentar adivinhar, né? Então, nessa solução desse exercício, vocês vão usar muitos condicionais e vão também agregar um loop, né? Porque na lógica, cada conceito que a gente vê vai sempre usar os anteriores que vocês já viram, né? Então, todos os algoritmos vão precisar de variáveis, todos os algoritmos vão, para a gente entender melhor ele, a gente precisa dividir em etapas. Basicamente, todos os algoritmos também que a gente faz vai precisar de um condicional, né? Dificilmente a gente vai criar um algoritmo que não precise tomar nenhuma decisão. E os loops, né? Quando a gente precisa que um trecho do algoritmo se repita. E esse loop também pode ter dentro dele, né? Pode ter, não, vai ter, né? Condicionais, vai ter variáveis, e também vai ter as outras coisas que a gente vai ver a seguir aí na trilha 3, tá? Isso aqui é uma sugestão de telinha, né? Daí, claro, cada um fica. Aqui está dizendo, ó, você só tem 10 tentativas. Mas vocês podem definir também quantas vocês querem dar para o usuário. Aí eu vou ser boazinha, eu vou dar 20 tentativas. Vou aumentar o número de tentativas, tá? É só uma sugestão de telinha, né? Que como a gente tá vendo na trilha o front-end, então os algoritmos a gente resolve já com uma telinha para o usuário bonitinha, né? No caso, a minha tá bem simples aqui, mas vocês poderiam colocar imagens, né? Sei lá, uma pessoa com um ponto de interrogação tentando adivinhar. Enfim, a gente consegue deixar atraente as telas, né? Com tudo que vocês já viram até agora. Então, a entrega do projeto é feita enviando o link do repositório do GitHub, né? Vocês criem um repositório, coloquem o código lá e me entreguem como vocês já vinham fazendo, certo? E é isso, Pri. Eu não sugeri nenhum material, né? Porque é como é revisão, então os materiais já foram passados para vocês. Só dar uma revisada e resolver esse probleminha, vocês já vão conseguir revisar tudo que eu falei, né? Só resolvendo esse algoritmo. É isso, Pri. Bem, muito bom. Já estou subindo aqui a apresentação de hoje, né? O PDF da apresentação de hoje, e vou criar a tarefa, vou colocar as instruções, vou copiar as instruções, né, que você acabou de apresentar, e vou colocar lá. E aí também, sobre o front-end mentor, Rafa, na semana que vem a gente vai, então, conhecer o que elas já fizeram no primeiro projeto. Então, elas podem enviar o vídeo, né? Assim como elas fizeram com o site, né, no semestre passado, enviar os vídeos para a gente assistir apresentando o projetinho do Front-End Mentor, né? Vou apresentar Alguma, pessoalmente, né? Se vocês quiserem. ou apresentar pessoalmente. Alguma orientação, assim, específica para apresentação? Não? Não, só apresentar o projeto e comentar sobre as dificuldades, o que que achou legal, o que que não achou, o que que aprendeu, Tá, como é que é a estratégia que usou para resolver, tá bem, tá nesse bem. sentido. Ah, isso é importante, a estratégia que usou para resolver. É, Ótimo. Então, tá bom. Então, a gente também, eu vou colocar aqui no nosso tópico do front-end, né? Eu vou colocar essas orientações, né? Pedindo que, então, me envie entregue o link, né, para a gente ver também lá. isso, o link do vídeo, tá bom? Isso. Então é isso. Não temos nenhuma dúvida por aqui, não tem também nenhuma mensagem do fórum que precisa ser respondida, né? Então, acho que a gente pode encerrar aqui nosso encontro hoje. Revisou bastante coisa, né? Eu já devo também colocar o vídeo agora aqui, já é hora de eu terminar de gravar.
E aí o material tá todo disponível para elas estudarem aí a semana, tá bom? Tá. Então Um tá bom. beijo. Um beijo, até Boa semana. uma semana. Tchau.